Documento Jovem Pan começa agora. E hoje nós vamos falar sobre a briga entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil. A nossa equipe foi até o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do mundo. E lá é também a principal rota deste comércio na América do Sul, onde a disputa acontece entre os criminosos. A partir de agora, você vai acompanhar a história dessa guerra do tráfico, movida por dinheiro, poder e violência. Estamos em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia localizada na fronteira com o município brasileiro de Ponta Porã, que fica em Mato Grosso do Sul. A divisa entre os dois países abriga uma guerra que envolve as duas maiores organizações criminosas brasileiras que disputam o domínio do tráfico de drogas na região. O PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho transformaram Pedro Juan Cabaleiro em uma terra praticamente sem lei, comandada por bandidos e que registra crimes que envolvem até as autoridades paraguaias. Em maio deste ano, o prefeito José Carlos Acevedo, de 53 anos, foi alvo de criminosos. As imagens mostram o exato momento em que os atiradores chegam de carro e iniciam os disparos. Depois da ação, os homens fogem do local. O prefeito teve o carro atingido por diversos tiros, no momento em que saía da sede da prefeitura. José Carlos Acevedo chegou a ser retirado do carro, colocado em uma maca e encaminhado para um hospital da região. Mas ele não resistiu e teve morte cerebral confirmada dias depois. Conversamos com uma testemunha do crime, que não quer ser identificada. Ela estava na saída da reunião dos vereadores, ao lado do prefeito, quando tudo aconteceu. Quando acabou a reunião, umas 4h30, mais ou menos da tarde, 4h15, não sei dizer a hora exata. Nós saímos tudo junto da prefeitura, todo mundo junto, todos os participantes, saímos conversando com o prefeito. Aí ele veio para subir no carro dele, eu estava perto do carro dele. Ele abre a porta e ele gira para trás, né, para conversar comigo. E nesse momento ele olha para trás de mim, né, que eu estava de costas para a rua. Ele olha atrás de mim e fala, ele vê o carro chegando. Ele fala para mim, esses não são seus amigos, conhecidos? Ele não chega a terminar a frase. E nesse momento, simultaneamente, eu escuto uma freada atrás de mim. Aí eu giro, dou a volta por trás para olhar, para ver o que era. E uma pessoa já tinha pulado do carro em movimento antes da freada. E ele já vinha com a arma apontando para minha cara, né, para o meu rosto. Uma pessoa que estava com o rosto coberto e estava armado. Ele já veio já descendo atirando. De acordo com a testemunha, a morte do prefeito foi motivada por sua insistência em combater o contrabando e o narcotráfico na região. Ele falava na rádio que ele sempre denunciava, né? Mas eu acho que era só na imprensa, né? Porque uma denúncia formal, eu acho que ele não tenho conhecimento que ele tenha realizado algum contra algum grupo em específico. E poder, ele até tem, né? Mas eu acho que o pessoal não levava muito a sério, né? As autoridades encarregadas das investigações. Eu acho que não. Eu não sei se ele falava só na imprensa ou se ele pressionava também pessoalmente cada autoridade, cada policial, cada promotor ou cada juiz. Segundo a polícia, o mandante do crime seria Márcio Ariel Sanches Jimenez, conhecido como Abacate. Ele está foragido. Abacate é integrante do PCC, responsável por ser o líder do contrabando na região. A situação do caso do intendente. Está seguindo com uma equipe especial de investigadores que vem de Assunção. Continuam a Assunção trabalhando arduamente. Tem uma equipe de analistas que são especialistas no ramo de investigação. Estão trabalhando em frente a isso. Virou grave, porque sempre que uma autoridade que é produto de um crime, debilita muitas coisas na cidade. Debilita a segurança mínima que
que outro intendente pode ter. Por isso, mudamos a política de segurança aqui em Pedro Juan Caballero. Agora cambiamos a política de segurança aqui em Pedro Juan Caballero. Esse é o segundo atentado contra autoridades do país vizinho em poucos dias. Em maio deste ano, o promotor Marcelo Pet foi assassinado ao lado da esposa no balneário colombiano de Cartagena, destino turístico do país. Chegaram dois homens e se acercaram e le dispararam. O guarda quiso acercar-se, mas le disparou também ao guarda. Ele atuava na linha de frente contra o crime organizado no Paraguai. Na Colômbia, a polícia prendeu e a justiça condenou a 23 anos e 6 meses de prisão 4 colombianos e 1 venezuelano, por atuação no assassinato do promotor. No ano passado, em uma outra ação criminosa, a sobrinha do prefeito e filha do governador de Amambai, Raili Carolina Acevedo, foi assassinada a tiros enquanto saía de uma festa. Além dela, outras 3 pessoas também foram atingidas em uma ação da facção paulista. 2 das vítimas eram as estudantes brasileiras Kaline, de 20 anos, e Rani Jamile, de 18. O alvo do crime organizado era Bebeto, investigado por ligação com traficantes da cidade e também com o primeiro comando da capital, o que não é aceito pelo PCC. O Grupo Paulista exige exclusividade de seus fornecedores e colaboradores. Câmeras de segurança flagraram o exato momento do ataque. As jovens estão acompanhadas de outras pessoas e caminham tranquilamente pela calçada. Elas entram no carro e, antes mesmo de todos embarcarem no veículo, os criminosos saem de um carro e, fortemente armados, disparam várias vezes contra as vítimas. O governador e o pai de Raili, Ronald Acevedo, relata o pesadelo que viveu ao ver a filha morta em sua frente. Não, eu cheguei, vi ela sem signo vitais, né? Praticamente metralhada, né? Por cartuchos 7.62, né? Arma de guerra. Nunca me imaginei que ver essa cena, né? A dor, mas eu nem batia nela, né? Nunca. E esses caras fazem isso como se fosse uma guerra, né? É muito difícil, né? O governador afirma que não tem expectativas quanto ao esclarecimento do caso e diz que a sensação é de impunidade. E do jeito que está, sem uma política de segurança, política de Estado. O dia que aconteceu, me ligou o presidente e veio o ministro do interior, mas depois já nada, né? Porque o PCC, seu ataque é diferente. Porque o PCC tem um ataque diferente. Eles fazem com mais logística, com armamento pesado. Nesses casos, como o da filha do governador, se rompeu algumas regras, que é matar a garota com o objetivo de atacar outra pessoa. Podemos ter quase 80% de certeza que não foram os membros do PCC, porque a maneira que eles executaram ele foi muito bruta. O PCC é uma organização muito bem organizada, numerosa, que é difícil de exterminar. É difícil de exterminar. A facção costuma demonstrar forças e mandar recado às autoridades através de crimes como esses. Atualmente, a maior parte do esquema de rotas do tráfico de drogas está nas mãos do PCC. O objetivo da organização criminosa, uma das maiores da América Latina, é dominar todo o território e tirar do caminho outras facções, como o Comando Vermelho. Há anos atrás não se falava tanto na região. Entretanto, atualmente, com essa guerra acirrada entre as facções criminosas, com controle de território, com controle de biqueira, com controle de quem exerce a traficância no local, estamos vivendo paulatinamente uma situação de terror naquela região. Tudo porque o Estado não consegue se fazer presente como deveria fazê-lo, e isto
por sua vez, proporciona que onde não há Estado, justiça, há Estado, tráfico. A fronteira do Brasil com o Paraguai, em Punta Porã, Mato Grosso do Sul, historicamente registra episódios de execuções, ataques, além do tráfico de drogas e armas. A região é uma das portas de entrada de entorpecentes no país. Mas nos últimos anos, a disputa pelo controle do local entre facções criminosas se intensificou. E a morte do empresário e narcotraficante brasileiro Jorge Rafat, em 2016, que ficou conhecido como o Rei da Fronteira, marca o avanço do PCC sobre outros grupos criminosos locais. A nossa equipe localizou um dos homens que trabalhavam para Jorge Rafat. Foram mais de 20 anos de serviços prestados para o crime. No início como office boy, um ajudante. E depois tornou-se um dos mais importantes na área de contrabando dos negócios do clã mafioso. Para ele, a região de Pedro Juan Cabaleiro era diferente antes do PCC chegar. O crime lá era, na verdade, lá era organizado, tinha respeito. Cada um respeitava o outro, o espaço tinha conversa, tinha diálogo. E nesse período, as diferenças que envolviam o mundo do crime na fronteira eram resolvidas de maneira mais amistosa, segundo o ex-funcionário da família Rafat. Era chamado as duas partes, era ouvida e era dado, como que eu vou dizer, uma oportunidade para a pessoa pagar, trabalhar e pagar a conta. Né? Mas essa realidade iria mudar. Mudou a partir do momento que chegou o PCC na cidade. E foi a morte do Rafat. Rafat assumiu a distribuição de drogas em Pedro Juan Cabaleiro e em cidades próximas como Bela Vista do Norte e Capitambado, todas na fronteira com o estado de Mato Grosso do Sul. O narcotraficante havia crescido no ramo quando ocupou o espaço deixado por Fernandinho Beiramar, preso em 2002. Rafat, querendo ou não, era um cara assim que ele botava ordem na cidade, né? Em todos os aspectos. Tinha respeito, tinha conhecimento, não deixava virar bagunça. Né? Pra mim foi um mito ali, né? Um cara que organizou a cidade, né? Hoje tá bagunçada, né? Hoje não tem dono, na verdade a cidade não tem dono. Cada um por si, a pessoa ganhou um dinheiro, já compra fuzil, já compra arma, já começa a pagar os polícias. O sul-matogrossense Jarvis Jimenez Pavão, conhecido como o Senhor das Drogas, passou a ser, segundo a polícia paraguaia, um dos suspeitos pela morte de Rafat, mesmo estando preso desde 2009 no Paraguai, depois extraditado para o Brasil em 2017. Ele é apontado pela Justiça do Brasil como representante na fronteira da facção Primeiro Comando da capital. Em 2017, de acordo com as polícias paraguaias e brasileiras, mais de 20 execuções foram registradas na região da fronteira. Uma delas foi a do irmão de Jarvis, Rony Pavão, assassinado em março daquele ano. Segundo as investigações, a morte foi resultado da guerra pelo controle da venda de drogas. E o ex-auxiliar de Jorge Rafat revela que a região da fronteira sofre também com outro mal que envolve as autoridades: a corrupção. Que é tudo pago lá. Quem tem dinheiro manda na cidade. Porque é pago desde cima até lá embaixo. A corrupção vem lá de cima, né? Ainda mais do lado do Paraguai. Desde lá de cima até lá embaixo. O homem que vive escondido com medo de ser assassinado pela facção que matou Jorge Rafat teve que tomar uma decisão. Eu saí de lá porque eu entrei num problema lá e não tive oportunidade de chamar para conversar. Aí chegou no meu ouvido que eles iam me pegar e eu peguei minha família e vim embora aqui para São Paulo. É difícil, hein? É difícil largar tudo para trás que você construiu para ir embora da noite pro dia, você ir embora. Eu tive essa oportunidade, né? Mas teve vários que não teve. Oportunidade. Quem não teve ficou lá, né? Enterrado.
E ele se arrepende de ter entrado para esse mundo. Não compensa. Não compensa. Quando eu tive que sair, me deparei aqui em São Paulo, sem ninguém, para começar uma nova vida. E tudo que eu fiz lá para trás não valeu nada. E o PCC, que hoje domina a criminalidade em Pedro Juan Cabaleiro, já diversificou a sua atuação nos negócios, após eliminar as famílias que há anos dividiam o controle das atividades ilegais na região. O êxito nas atividades do PCC na região também passa pela exploração de vários negócios. Mas o ex-funcionário do crime não tem dificuldades para dizer quando essa disputa entre facções irá terminar. A guerra do narcotráfico transformou a região de Pedro Juan Cabaleiro em um local que registra índices de criminalidade muito superiores em comparação a outras cidades do país. Tem muita maconha. Essa disputa mata cada vez mais pessoas, como o marido da fisioterapeuta Griselda, o advogado Néstor Ramón Echeverría. Meu marido foi um advogado, ele sempre dizia um advogado do povo, porque sempre fazia mais do que podia pra gente mais humilde, mais necessitada, sabe? Pra mim ele era o homem mais útil que tinha. Sempre dizia, vamos à polícia para solucionar o que precisa. O país está podre de violência e não pode ser assim. Essa corrupção, e ele é um advogado que lutava por esse povo mais necessitado. O esposo de Griselda queria poder ajudar mais a população e tinha o desejo de entrar para a vida pública. O sonho era ser concejal. O sonho era ser conselheiro, entrar na política. E ele sempre com a campanha, até de noite. Com a política ele estava criticando. E aí apareceram 12 caras e terminaram com a vida dele. Depois de los escraches de sua política, estava festejando aí. O advogado e ex-candidato a vereador pelas eleições paraguaias de 2020, Néstor Echeverría, foi assassinado na noite de 30 de outubro de 2021. O crime aconteceu enquanto ele estava em uma confraternização, depois de um evento político em Pedro Juan Cabaleiro. Nesse vídeo gravado por amigos, Néstor aparece bebendo e dançando, momentos antes do ataque. Repare no veículo que passa atrás dele. No carro estão os autores do crime. Aproximadamente 1 minuto após essa cena, Néstor já havia sido executado. De acordo com as autoridades, o advogado foi executado com mais de 40 tiros, possivelmente por vingança, já que Néstor era um homem combativo e que denunciava ilegalidades. Esse foi o segundo atentado sofrido por Néstor. Logo após o primeiro ataque, o advogado chegou a gravar um vídeo ao lado dos filhos, no qual diz temer por sua segurança. Faz 10 dias que atentaram contra mim. Atentaram contra a minha vida. Eu fui vítima de um atentado. As pessoas que atentaram contra mim, eu sei quem são. Foram por questões políticas. Por questões políticas. E ela pensa nas possibilidades de motivação do crime. Para mim, até hoje não há uma explicação, porque ele não era um homem de mal, ele não lhe apeligrava a nadie, ele não usava arma. Para mim não há explicação, porque ele não era um homem mau, ele não usava arma, ele só lutava pelas pessoas mais necessitadas e queria justiça em todos os lados. As pessoas que conviveram com ele sabiam como ele era. Sabiam também que a coisa ia mal. Ele sempre dizia, quando a coisa tá mal, sempre dizer que não pode ser assim nesse país, com essa insegurança, se conformar com as coisas que vemos passar. Ele merecia um recomeço. Ele tinha uma fé muito firme. Dizia, não vai acontecer nada, não vou permitir. Nós rezávamos. Não sei como ia ser a eleição. Havia problema com muita gente. Mas para mim, ele era um tipo correto. Não devia nada. Por dinheiro, não foi a morte dele. Eu tive um problema com outra gente, porque para mim que ele era um tipo correto, não lhe devia a nadie. Por plata para mim que não é. Ela não se esquece daquela noite, a noite do assassinato de seu esposo. Eu já estava dormindo e ele sempre envolvido com a política. Não tinha hora. Naquela noite, os vizinhos vieram e disseram, parece que se acidentou. Eu já peguei o telefone, já liguei as notícias, sentei no sofá e pensei, mataram meu marido.
Ele já tinha tido um primeiro atentado. Ele se salvou neste primeiro atentado. Eu gritava, mataram meu marido, mataram meu marido. E depois os vizinhos chamaram e falaram, vamos ver onde ele está, ver o corpo. E a viúva lembra com saudade do marido. Ele era especial, bom marido, ele cuidava bem, nos cuidava. Ele era especial, era um bom marido. Ele era a nossa sustentação. Ele mantinha a casa, cuidava dos filhos. Era um pai exemplar para mim, sabe? E eu recordo, sempre que alguém visita os assentamentos, ele fundou muitos assentamentos e ajudou muita gente com casa. Agora que o assentamento tem menos dinheiro, se vai aprovar. O assentamento chegou a ter 50, 300 pessoas. Ele levou as pessoas para uma casa e conseguiu ter um lugar apropriado para viver. E eu sempre recordo dele, em todos os lugares onde eu vou, eu recordo. Onde você ia, ele ia atrás. Ele era do tipo super alegre. Ai, meu Deus. E se emociona quando perguntamos sobre a falta que ele faz após tantos anos de companheirismo. 17 anos de casado. Foram 17 anos de casados. Desde que ele se formou, que a gente era casado. Nós pensamos em mudar de país, mas ele ficou para lutar para as pessoas que necessitam, porque a gente vê muita injustiça e isso ele não permitia. E por todo lugar que a gente ia, com mais autoridade, ele lutava por essa gente. Ele não permitia. Ele tinha um caráter muito especial para lutar pelos mais necessitados. Tinha um caráter muito especial, muito forte, assim, que é por a gente mais necessitada. Griselda ainda vive sem respostas necessárias sobre a morte de seu marido. Uma resposta clara assim não era, pero eu no fundo não. Uma resposta clara assim não, mas eu já não quero, já passou, já perdi o marido, já perdi o pai dos meus filhos. Os meus filhos ainda perguntam pelo pai, pela justiça. Na verdade, está a cargo do Ministério Público, porque eles são as autoridades. É difícil. Uma hora acaba. E reconhece que hoje a região vive um clima permanente de guerra. Agora está sendo assim, né? Uma guerra. Agora está sempre assim, né? Claro, eu tenho medo de sair, ver as pessoas que não sei quem são. Já querer dizer-me algo ou quê? Depois de perder o marido assassinado em um crime ainda cheio de mistérios, Griselda vive em um outro local por questões de segurança, mas segue em frente, com a responsabilidade de criar seus 2 filhos pequenos. A gente tira a força de cada um aqui, porque é muito difícil. Eles queriam a companhia do pai, sentem falta do pai. Na carteira eles têm uma foto do papai e mamãe. É uma dor, é um vazio muito grande que nunca será reparado, porque já perdemos. Eu recordo, com muita gente, ele faz muita falta. Eu acredito que nada vai reparar isso algum dia. Saudades eternas, sim. Saudade eterna com vocês. Sim. A posição geográfica de Pedro Juan Cabaleiro é um atrativo para os grupos criminosos que atuam com tráfico de drogas. A região é um marco divisório sem a presença de rios ou lagos. É conhecida como Fronteira Seca. E são 17 quilômetros sem qualquer controle. Esses são considerados atributos que propiciam o monopólio das organizações criminosas, principalmente aquelas voltadas ao tráfico de drogas e armas. Hoje em dia, na fronteira, e não só hoje, como sempre foi assim, opera a lei do silêncio. Quem viu fala que não viu, quem estava ali. Então, ou seja, por quê? Porque é o medo. É o medo, porque lamentavelmente muitas dessas mortes ficam impunes e a pessoa tem medo de falar e acontecer alguma coisa com ela. Este é Eclemir Vieira Júnior. Ele comanda uma delegacia que tem a responsabilidade de coordenar e supervisionar os demais distritos policiais da região de fronteira com o Paraguai, que possui 8 municípios, sendo o de Ponta Porã a sede regional. Região de fronteira, principalmente essa nossa fronteira, ante as condições geográficas, são conurbações, fronteira seca, é diferente de outros lugares, principalmente por causa como disse, da nossa posição geográfica. Nós estamos ao lado de outro país, outra legislação, outros problemas, e nós temos que
trabalhar para superar todas as dificuldades, todas as adversidades. Os índices de criminalidade na região são mais altos do que a média do país, como de homicídios, por exemplo. Esse cenário é uma consequência do tráfico de drogas. Por ser uma fronteira e essa região ocorre muito tráfico de drogas, a instalação de organizações criminosas, principalmente no lado paraguaio. Então, ela traz mais problemas referentes à criminalidade. O número de homicídios é maior e outros problemas referentes, né, principalmente decorrentes do tráfico de drogas. O delegado explica uma das razões para que as facções criminosas do país passem a atuar no Paraguai. Por causa da posição geográfica, então as organizações criminosas brasileiras elas estão se instalando principalmente em território paraguaio e praticando principalmente o tráfico de drogas e armas. Como no Paraguai é grande a produção de maconha, então hoje o tráfico, principalmente de maconha, é muito grande nessa região, as apreensões são grandes. Nós apreendemos aqui toneladas praticamente todos os dias. O trabalho integrado das polícias no estado tem ajudado no combate ao tráfico. Isso aí decorre da própria eficiência das autoridades locais. Todas as forças policiais que atuam no Mato Grosso do Sul. Então, principalmente na região de fronteira, então, no máximo aí 100, 200 quilômetros, as drogas estão sendo apreendidas. Isso decorre de um fortalecimento, né, do policiamento, todas as forças policiais. Polícia Federal, as polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, as especializadas. E essas apreensões, essa demanda vem para a Polícia Civil, dependendo da área de atuação, também para a Polícia Federal. O chefe das delegacias da região diz que a facção paulista, primeiro comando da capital, é a que hoje predomina sobre as demais no Paraguai. Dentre as organizações criminosas que instalaram na região, é a que mais em evidência. Está mais em evidência, que realmente está instalada no PCC, realmente se instalou no Paraguai. E fala dos desafios para brecar o avanço do crime na fronteira. Mas aí tem que ser um trabalho em conjunto. Todas as inteligência, maior estrutura, não somente as polícias locais. Aí é um trabalho realmente que vai envolver o Brasil, as autoridades brasileiras, o governo brasileiro, Brasília e Assunção. Então tem que ser realmente um trabalho em conjunto. Não vamos conseguir combater num trabalho convencional. Aí é um trabalho realmente mais macro, nós temos que unir essas forças. Quando perguntamos se a região de Ponta Porã é perigosa ou mais violenta, o delegado compara a situação a outros municípios com número de habitantes semelhante. Nós aqui temos problemas sim. Estamos trabalhando para melhorar a situação, mas não é um lugar perigoso. As pessoas pensam que aqui sai tiroteio todo dia, não é assim. A população de Ponta Porã vive sim tranquilo. Mas temos problemas compatíveis com um município de em torno de 100 mil habitantes, mais Pedro Juan Cabaleiro, então a nossa conurbação é de mais de 200 mil habitantes. Então, problemas existem, mas também não tão diferentes de outros lugares. Mas reconhece que a disputa entre facções pode ser considerada uma guerra. Existe a guerra no sentido mais amplo, bem contra o mal. Aqui existe o crime organizado. Quem são as forças do bem? As polícias, o judiciário, o Ministério Público, as forças do bem. E estão combatendo o mal, que é o crime. Crime organizado, criminoso. Essa é uma guerra. Deixa de ser uma guerra do bem contra o mal. E existe também, no sentido mais, em outro ponto de vista, a guerra entre as organizações criminosas, entre eles. Aí ocorrem os homicídios, atentados. Então, essa guerra existe realmente tentando ocupar o território. Eles querem ocupar o território para exercer sua atividade criminosa. Isso realmente existe, uma briga pelo poder, pelo espaço, pelo território, isso acontece.
Esta é Brenda. Ela tem 8 anos de idade e já leva no rosto a marca da violência. Em 20 de novembro de 2020, a menina foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio que aconteceu na esquina da rua onde fica a loja da mãe. Eu estava no meu trabalho, ela sempre vai comigo, ela cresceu na loja comigo. A loja é do meu cunhado, né? E ela estava comigo e 3h30 da tarde, ela estava em frente com o tio e meu sobrinho. Depois houve o tiroteio, né? E depois a bala perdida veio nela. O tiro de um fuzil atingiu o muro e ricocheteou no rosto de Brenda. Os disparos acertaram uma das mãos, a região da coluna, e o outro arrancou um pedaço do nariz dela. Momentos de tensão que não saem da cabeça da garota, que nos contou como tudo aconteceu. Eu estava aqui, sentada, ali com o celular da minha mãe e também ali eu escutei o tiro dali, a bala. Eu corri como eu podia e ali o meu tio era mais rápido que eu. Ali eu tropecei e ali a bala entrou por eu. Brenda chegou ao hospital em estado grave e teve que passar por uma cirurgia de emergência para a retirada dos estilhaços e a reconstrução do nariz. E depois, eu sou brasileira, levaram ela em Dourados. E Dourados daqui é 1 hora de distância. Por isso que a minha filha está salva. Porque até ela chegar em Assunção, ela não ia aguentar, não. Porque ela chegou no último estado. Ela chegou tudo sanguentada, ela perdeu muito sangue. Foi um milagre. Até pediram para trocar o nome dela. Como era? Vitória. Mãezinha, coloca a tua filha, troca o nome da tua filha de Vitória, falaram para mim. Porque ela é uma vitoriosa, falaram para mim. Porque ela, graças a Deus, está bem. Eu se olhando ela, está bem. Ela vai na escola, ela está normal. Só que parte da estética mesmo que falta. Os pais de Brenda conseguiram ajuda do Estado e ela fez tratamento gratuito na Universidade de Campinas, onde também recebe ajuda psicológica. E o tratamento, segundo a mãe, felizmente vem trazendo bons resultados. No começo ela não queria ir na escola porque como que ela é menininha, ela é vaidosa, ela não queria sair para fora, né? Agora ela já está normal. Até aqui em casa ela não queria sair em frente da casa. O pesadelo vivido com a filha Brenda trouxe reflexos para a vida de toda a família. O pai afirma que, desde então, vive sob a tensão daquele dia. Agora eu tenho medo de... Saindo por aí já fico com medo. Ele já faz qualquer coisa em qualquer lugar, agora já fica com medo. Falo que é uma guerra sem fim, porque até o prefeito já mataram. Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, o atentado na área residencial de Pedro Juan Cabaleiro aconteceu no momento em que um homem foi alvejado e morto com vários tiros de fuzil e de pistola. A polícia suspeita que 3 atiradores tenham participado do crime. Em um local onde o crime organizado ganha cada vez mais espaço, gera insegurança e é responsável cada vez mais por episódios de violência, as pessoas sentem medo. Medo de aparecer, de falar, de testemunhar. A produção do documento Jovem Pan localizou essa mulher que não quer se identificar. Hoje ela mora em uma região simples e muito perigosa da fronteira. Ela tem receio, mas decidiu contar como perdeu o irmão, que trabalhava em Pedro Juan Cabaleiro. Uma morte misteriosa que pode ter ligação com a guerra entre facções. Emocionada, a mulher lembra com saudade do irmão e conta que ele era um jovem pai de família, trabalhador muito esforçado e que atuava como pedreiro. Quando perguntamos sobre a morte de seu irmão, que chamaremos apenas de Johnny, ela explica que recebeu a notícia da esposa dele. Era a mamãe de seu filho. Era a mãe de seu filho que nos avisou em um grupo que ela criou. Então nós descobrimos. Sim, foi um momento muito desesperador. Não sei como explicar de novo. Minha mãe ficou bastante mal com o que aconteceu. Até agora ela está super mal.
Todos estamos sentindo, porque ele era inocente, talvez estava num lugar errado. Inocente, talvez estava num lugar errado, era. A mulher, que vive permanentemente em estado de alerta, demonstra dúvida sobre as informações passadas pela polícia. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Sim, que segundo a polícia do Brasil. Sim, que segundo a polícia do Brasil, eles são do PCC, que antes disso acontecer, queriam atacar uma pessoa da investigação no Paraguai. E dizem, supostamente, segundo eles, que foram eles que mataram quando a polícia brasileira estava chegando. Que eles enfrentaram a polícia, que segundo a polícia, meu irmão tinha arma. Meu irmão não tinha arma. Meu irmão, por exemplo, não tinha moto, não tinha nada. Moto não tinha nada. Ela diz que toda a família está sofrendo com essa situação e tenta imaginar o que deve ter acontecido. E dá uma pista sobre algo que poderá ajudar nas investigações. Sim, assim le contrataram como para levar-lhe a trabalhar como... Sim, assim contrataram ele para fazer reforma. Isso eu não sei ao certo, mas ele iria ganhar mais, como ele trabalhava e ganhava pouco aqui. Ele tinha sua moto, que estava na oficina, não conseguia dinheiro porque tinha seu filho e ajudava ele. Ajudava minha mãe também e não tinha como pagar a sua moto. Então, ofereceram um trabalho para ele em Capitão para ganhar mais. Le ofereceram um trabalho em Capitão como para ir trabalhar e ganhar mais dinheiro. Aflita, ela ainda aguarda com alguma esperança informações e os avanços das investigações que possam elucidar mais um crime na região da fronteira. Me faz muita falta de conversar com ele. A gente se falava todo dia e eu, ele e meu irmão, todo dia ele mandava mensagem, não pedia. Às vezes ele não tinha nem 500 para carregar seu celular. Meu amigo, meu irmão, era para todos. Que não fosse para aquele lugar, que talvez ele estaria com a gente. E quem conhece bem a realidade da fronteira entre o Brasil e o Paraguai é Odilon de Oliveira, que por mais de 30 anos atuou como juiz federal, grande parte do tempo dedicando-se ao combate ao crime organizado na região. Ele ficou conhecido como o juiz mais ameaçado do Brasil e por um período chegou a viver sob escolta de 10 policiais federais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu comecei a receber ameaças há muito tempo, há uns 30 anos. É ruim com relação à parte psicológica, né? Mas isso não afasta o cumprimento do dever, ou o dever de cumprir aquela missão. Muito ruim porque corta a liberdade, né? A liberdade, não só a liberdade da pessoa, do protegido, mas a liberdade também da família. Isso aconteceu durante muitos anos, durante décadas, né? Ele explica que chegou até a integrar a lista negra dos mais poderosos traficantes da região da fronteira. Havia uma cotação que começou com $300 mil, depois chegou a $2 milhões. E depois de tantos anos atuando para combater a criminalidade na região, hoje aposentado e sem o benefício da escolta, Odilon vive recluso. Eu praticamente não saio de casa, né? Porque eu já fui vítima de 2 incidentes depois que eu perdi a escolta. Então eu não saio de casa. Na área de fronteira, região de fronteira, eu nem vou. Se eu for na fronteira é muito arriscado, né? Por causa de vingança. Não é quem recebe ameaça. Ninguém recebe ameaça quando se aposenta. A ameaça é uma coisa característica do período em atividade, para fazer ou não fazer alguma coisa, né? Em favor da organização criminosa. Na verdade, antigamente eu praticava até corrida de rua, depois eu fui completamente proibido pela Polícia Federal, né? Praticava corrida de rua, mas com a escolta, pessoas correndo comigo e escolta dentro de veículos, né? Então, depois eu cortei tudo isso. Apesar de se proteger e evitar a exposição, o ex-juiz federal ainda tem medo do pior. De morrer eu tenho, medo de vingança, isso aí é inafastável, né? Responsável pela prisão de centenas de traficantes e por ter desestruturado as organizações criminosas que atuam na fronteira, Odilon de Oliveira revela detalhes dessas detenções. Esses presos de alto nível dentro da criminalidade são muito inteligentes, então é fácil lidar com eles. Quer dizer, isso não afasta o risco, não significa que
eles serão seus protetores, claro que não, não é? Mas o Fernandinho Beiramar, por exemplo, ele foi o primeiro cliente da Penitenciária Federal de Campo Grande, quando eu estava como corregedor do presídio. Aí depois vieram outras pessoas famosas, José Girotti, que é tesoureiro do PCC, o Juan Carlos Abadia, dono do cartel Vale do Norte, na Colômbia, e tantos outros famosos, né? Para o ex-magistrado, a guerra instalada na fronteira do Brasil com o Paraguai deve-se exclusivamente à disputa pelo tráfico de drogas. Essa guerra na fronteira, ela tem por causa exclusiva a disputa de espaço em razão do tráfico de drogas, em razão de drogas, de cocaína, principalmente cocaína. E questionado se essa guerra vai ter fim, Odilon de Oliveira não parece muito otimista. Para poder ter fim essa guerra na fronteira, que começou há muito tempo e está ficando cada vez mais grave, mais intensa, tem que acabar a cocaína. E não acaba, a cocaína não acaba nunca. Então, enquanto houver cocaína, haverá disputa por espaço. E explica que nem as autoridades conseguem parar as atividades dos grupos criminosos. Aqui na divisa do Brasil-Paraguai, não tem perdão. Se as autoridades se meterem no caminho do crime organizado, a exemplo do Robert Acevedo, que sofreu atentado com 40 tiros de fuzil em 2010, a exemplo também do irmão dele, que faleceu agora no Paraguai, foi assassinado, José Carlos Acevedo, e a exemplo daquele promotor também que foi assassinado lá na Colômbia, não é? E outras tantas autoridades também policiais no Paraguai que são assassinados. Ele explica a razão da maior organização criminosa do Brasil, o PCC, ter adotado o Paraguai como uma segunda casa. O PCC está no Paraguai já há muitos e muitos anos. O PCC foi para o Paraguai primeiro para se esconder da lei brasileira, das autoridades brasileiras, da justiça brasileira, envolvendo a polícia, o Ministério Público, né? Segundo, para a prática de compra de armas, abastecer o mercado aqui, certo? E a finalidade maior é o tráfico, a compra de drogas, de cocaína, diretamente quando o PCC foi para o Paraguai, das Farc. E agora a compra de qualquer cartel da Colômbia. Essa guerra envolve todas aquelas pessoas que se opõem ao PCC. É a facção mais poderosa em termos de armamento, em termos de negociação de drogas, que existe no Paraguai, Brasil e Paraguai. Quando se fala que manda no Paraguai, ele manda nos presídios, manda no mundo da criminalidade no Paraguai. Depois de tantos anos atuando para combater a criminalidade, em um momento de reflexão, o ex-juiz faz um balanço da sua própria vida. É ruim, muito ruim. Agora compensa. Compensa porque você faz muita coisa pela sociedade, porque o tráfico de droga hoje em dia é uma terceira guerra mundial. O tráfico de droga está dominando o mundo e o Brasil está perdendo essa guerra. O Brasil ele tem que adotar uma estratégia de combate às drogas aqui bem diferente de que a que vem adotando. Primeiro tem que estruturar os policiais, as polícias. Mas também expõe o que sente e demonstra decepção depois de uma vida inteira de serviços prestados ao país. O Brasil ele desestimula o combate ao crime organizado. Usa o juiz que é corajoso, que não tem medo, que dá a sua vida e a sua liberdade, achando que vai ter cobertura quando se aposentar, e depois que suga, ele considera aquela pessoa uma bucha de laranja e joga no lixo. Então eu tenho, digamos assim, raiva da União por ter agido com tamanha covardia depois que eu me aposentei. O último levantamento da Secretaria Nacional de Política Antidrogas, só no ano passado, em Pedro Juan Cabaleiro, 156 pessoas foram mortas. Já em Ponta Porã, 61 foram vítimas de homicídio em 2021, somando um total de 217 mortes. Trabalhar na fronteira é algo até assim, uma ciência diferente do que trabalhar numa delegacia diária de uma cidade. Em virtude da atuação em muitos municípios, nós temos uma atuação em todas as divisas do estado e nas fronteiras, abrangendo assim, Paraguai, Bolívia, estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás.
O delegado explica a disputa que acontece entre facções pelas rotas do tráfico. A fronteira de Ponta Porã, ali que faz ali a fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, ela ultimamente ela não tem assim um dono único, uma facção única. Dá para ver que é uma certa prevalência da facção Primeiro Comando da capital. Eles tentam monopolizar a saída de droga, mas em virtude de muitas facções locais, eles não conseguiram ainda ter esse monopólio. Essa guerra é em virtude do tráfico de drogas, basicamente. Movimenta muito dinheiro o tráfico de drogas. É o poder pelo dinheiro. Qual facção tomar ter esse monopólio da saída de droga ali, vai conseguir aumentar muito seus lucros financeiros. E os grupos criminosos do Brasil que se instalaram por ali, como PCC e Comando Vermelho, adotam uma estratégia para ampliar a atuação no Brasil. Isso, eles têm células de atuação dentro do Paraguai. Isso ali é bem visível, eles se associam aos paraguaios, aos brasiguaios, aos brasileiros que moram lá. É bem visível células dessas facções criminosas nessa região. Segundo o chefe do Defrão, as facções brasileiras que atuam na região de Pedro Juan Cabaleiro, além de brigarem pelas rotas do tráfico, disputam traficantes locais, fornecedores e o monopólio do comércio de entorpecentes. Sim, dá para dizer que esses traficantes, esses clãs, até famílias, eles se envolvem ou com o PCC ou com o Comando Vermelho. Eles não se filiam às vezes, mas eles acabam assim virando o fornecedor de drogas para essas facções. E aí que entra a disputa, a briga entre as facções para ter o monopólio desses traficantes, desses fornecedores de entorpecentes. Ele alerta que a violência na região é consequência da atuação das facções. E basicamente, mortes em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, está relacionado ao tráfico de drogas. Policiais vivem diariamente atentos, com receio. Esse é o dia a dia na fronteira. Isso daí é bem temeroso, assim, todas as forças policiais ficam assim, temerosos, porque eles estão matando autoridades, né? Passou da fase de matar apenas da morte ocorrer entre eles. Agora estão passando para autoridades. É uma coisa bem delicada que precisa ser observada. E as ameaças já fazem parte do cotidiano desses policiais. Uma foi em 1995. Na minha casa houve vários disparos de arma de fogo, e a outra em 2017, foram 22 tiros entre .40 e 9mm. Para o chefe da Delegacia de Fronteira, o combate ao crime na região deve ser feito por meio de uma atuação integrada das forças policiais e de segurança dos dois países. Ali é uma região delicada que exige uma atuação dos dois países para combater esse tráfico de drogas e essas facções. Necessita de integração. Ali não tem como a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, sem o apoio do governo federal, sem o apoio da Polícia do Paraguai, das forças de segurança do Paraguai, não tem como combater o tráfico de drogas naquela região. O dia a dia de quem combate a criminalidade é repleto de desafios e perigos. Ser secretário de segurança numa fronteira do Brasil com o Paraguai, numa cidade gêmea, realmente é um desafio. Mesmo porque você acaba tendo que fazer interpretações de duas leis, né? A lei brasileira é a que prevalece, e também o lado paraguaio, já que nós temos aí 17 quilômetros de fronteira seca na área urbana do município de Ponta Porã. São duas leis e numa só praticamente cidade. E a corrupção faz parte dessa realidade. O sistema é falho também, a punibilidade é falha, às vezes pela justiça, às vezes pela atuação da própria polícia, e a corrupção ela existe, tanto do lado paraguaio, que é um pouco mais solto, vamos dizer assim. Então acho que a corrupção de maneira geral, em todos os meios, ela acaba facilitando a atuação dessas chamadas organizações. A região da fronteira é o paraíso para o crime organizado. A fronteira é um campo aberto para todos. Então você
Você vê o contrabando, você vê o descaminho, você vê o roubo de veículos que vêm do Brasil e que são vendidos do outro lado. Então é um comércio muito grande que acaba despertando aí a ambição de muitos, né? E na semana que vem você vai acompanhar a segunda parte do Documento Jovem Pan em uma edição especial. A nossa equipe passou semanas na região da fronteira do Brasil com o Paraguai para mostrar como a disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas e das rotas do escoamento do contrabando e entorpecentes mudou a realidade de muitas cidades. E ainda, uma entrevista com um homem que se intitula Matador, designado para cobrar dívidas do tráfico de drogas. Eu não vou falar para você que eu vou matar uma pessoa de outra facção e não vou cumprir. O que eu faço só que eu vou cumprir. É exclusivo aqui no Documento Jovem Pan na semana que vem. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo esse conteúdo, você já sabe, pode rever no canal da Jovem Pan no YouTube. Até mais. Realização Jovem Pan News.